Capítulo 157 A verdadeira face de Kiron. Na caverna, quando percebeu a aproximação de Yanxiu, Kiron e Zhao Tian, Gold se afastou e escondeu a sua presença. Tap. 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 Zhao Tian, Kiron e Yanxiu pousaram na frente da caverna. Senhor, ela está lá dentro. Por favor, seja cauteloso, não toque no casulo e evite falar alto. Zhao Tian explicou. Yanxiu e Kiron acenaram com a cabeça, antes de entrarem na caverna. Isso. Eu não acredito, Kiron falou num tom de espanto, assim que os olhos dele caíram sobre o casulo que pulsava. O espírito da Moira. Está aqui. Yanxiu murmurou enquanto se aproximava do casulo. Não há como confirmar isso. A alma dela está aí, mas não há nada que vá te fazer sentir familiaridade com ela. Zhao Tian comentou. Sendo a alma dessa tal, Moira, ou não, Zhao Tian. Eu me rendo a você. Você provou ser o maior alquimista que já vi? Você conseguiu gerar uma vida por meio da alquimia? Kiron olhou para Zhao Tian admiradamente e se rendeu às capacidades dele. O senhor está sendo gentil. Nada disso seria possível se eu não estivesse de posse da raiz do salgueiro da vida. Zhao Tian respondeu. Raiz do salgueiro da vida é o meu rabo. Mesmo que você tivesse o próprio salgueiro da vida, sem o conhecimento necessário para trabalhá-lo, você não faria nada. Kiron falou. Zhao Tian deu um sorriso constrangido e disse, eu me dedico bastante aos meus estudos. É bom saber que todo esse tempo estudando não foi em vão. Enquanto Zhao Tian e Kiron conversavam, Yanxiu, que tinha se agachado perto do casulo, manteve o seu olhar sobre ele e falou, Kiron, coloque armadilhas nesta caverna, designe os seus melhores guardas para protegê-la, e cuide desse casulo, todos os dias. Ninguém, além de você, deve entrar nesta caverna. Assim que a voz de Yanxiu caiu, Kiron acenou com a cabeça e respondeu, sim, mestre. Eu providenciarei toda a proteção necessária. Jovem mestre, eu cuidarei desse casulo e acreditarei que quem reside nele é a Moira. Você tem os seus segredos e, com certeza, tem motivos para guardá-los. Contudo, mesmo que os seus segredos pareçam ser intrigantes e muito grandes, você sempre foi sincero sobre o que você queria ou poderia dizer. Yanxiu comentou, antes de olhar nos olhos de Zhao Tian e continuar, me desculpe, pois, por um momento, eu duvidei de você. Aliados não devem desconfiar uns dos outros. Zhao Tian percebeu o que Yanxiu queria dizer. Na verdade, Yanxiu acreditou somente em algumas partes da história de Zhao Tian. Contudo, ele sempre soube que Zhao Tian guardava segredos. Não é que Zhao Tian era desleal, mas sim porque ele simplesmente não podia contar os seus segredos. O que levou Yanxiu a sentir vergonha de si mesmo, foi o fato de ter ignorado que, apesar de Zhao Tian mentir para esconder alguns dos seus segredos, ele nunca tentou enganá-los. As mentiras de Zhao Tian só se tornaram maiores e mais descaradas, depois que eles mesmos o forçaram contra a parede. Senhor, eu entendo as suas preocupações. Sinceramente, eu sei que eu não sou uma pessoa normal. Eu não gosto de ser visto como um mentiroso e eu queria poder dizer-lhe tudo, mas, infelizmente, eu não posso. Zhao Tian falou num tom compreensivo. Falar sobre o espírito do rei Esmeralda até que não era um grande problema, afinal, Zhao Tian já fez isso antes, com Yezhou. Contudo, Gold era uma outra história. Gold era categórico quando dizia que não queria que ninguém soubesse sobre ele. Quando Gurenho descobriu, Gold teve uma reação amena, mas isso não significa que ele agiria assim novamente se outra pessoa descobrisse sobre a existência dele. Yanxiu percebeu a sinceridade nos olhos de Zhao Tian e acenou com a cabeça enquanto sorria. Zhao Tian. Sobre a raiz do salgueiro da vida. Sobrou algum pedaço? Kiron perguntou enquanto fazia uma cara de pidão. Zhao Tian olhou de rabo de olho para Kiron, fez uma expressão de desgosto, e perguntou, por que você quer saber?
Kiron fez um olhar de dar pena e falou, vamos fazer uma troca. Zhao Tian respondeu, nunca. Kiron, só uma lasquinha. Zhao Tian, não há nada que pague uma lasca da raiz do salgueiro da vida. Vendo que Zhao Tian não negociaria de jeito nenhum, Kiron fechou a cara e xingou, droga. Merda. Por que eu não cheguei antes? Era para essa raiz do salgueiro da vida ser minha. Merda. Senhor Kiron, eu peguei as recompensas do templo, mas deixei a biblioteca intocada. O livro que o senhor procura, deve estar lá. Zhao Tian falou a fim de acalmar Kiron. Assim que Zhao Tian tocou naquele assunto, os olhos de Kiron brilharam. Contudo, esse não era um brilho de contentamento. Era um brilho que só aparece quando alguém tem uma ideia. Zhao Tian. Eu acho que eu tenho algo que vá te interessar, Kiron falou enquanto caminhava para fora da caverna e chamava Zhao Tian com as mãos. Que olho gordo! Essa raiz do salgueiro da vida não sairá de perto de mim. Zhao Tian murmurou enquanto pensava se seguia ou não, Kiron. Zhao Tian pensou. Pensou. Mas no fim, a curiosidade falou mais alto e ele seguiu na direção de Kiron. Não tinha nenhum problema ver o que Kiron queria mostrar. Se Zhao Tian não gostasse, ele poderia simplesmente dizer não. Lá fora, Kiron estava determinado a conseguir um pedaço da raiz do salgueiro da vida. Ele estava tão determinado que, ele começou a contar um pouco da história da sua vida. Zhao Tian, você sabe por que eu valorizo tanto o livro Espíritos da Vida? Kiron perguntou, mas não deu tempo para Zhao Tian responder e continuou, há muito tempo, o meu clã pôs as mãos em alguns livros que falavam sobre o elemento da vida. Eles foram escritos por um antigo alquimista que não os assinou, mas eu posso afirmar que eles são antigos porque os livros aparentam ter milhões de anos. Os livros eram estudos aprofundados do elemento da vida. Eles diziam que, se bem trabalhado, o elemento da vida poderia se dividir em duas ramificações. A primeira, era usar a energia da vida como se ela fosse uma extensão do seu corpo e criar o que você quisesse com ela. A segunda, era se conectar totalmente com a energia da vida e, de fato, dar vida às coisas. Para os antepassados do meu clã, a segunda opção foi a mais atrativa de ser estudada. Gerações e gerações estudaram os livros e, gradualmente, avançaram nas descobertas. Assim que terminou de falar a primeira parte, Kiron esticou a mão direita e liberou um pouco da sua energia da vida. Crack! Tap! De repente, na frente de Zhao Tian, algumas raízes começaram a crescer e se mover. O que, perplexo, Zhao Tian murmurou. Como você deve ter percebido, o meu clã conseguiu concluir os seus estudos. Kiron falou enquanto, aos poucos, as raízes criavam folhas e saíam do chão. O livro, Espíritos da Vida, sempre foi a maior relíquia do meu clã. Contudo, Zeus não gostou das nossas descobertas e, após aniquilar todo o meu clã, ele tomou o livro para si e o levou para a sua biblioteca pessoal. Kiron falou enquanto as raízes envolviam uma grande árvore e começaram a apertá-la. Crack! As raízes apertaram a árvore tanto que, rapidamente, o tronco da árvore foi esmagado. Depois de esmagar a árvore, Kiron continuou falando e controlando as raízes. Eu só não fui morto naquela época, porque eu tinha sido banido do meu clã. Porém, mesmo que o meu clã tenha me banido, eu nunca deixei de amar os meus familiares e amigos que ficaram lá. Graças aos céus, eu encontrei o Mestre Shuru, antes que eu levasse adiante o meu plano de atacar Zeus e retomar o livro que é a única lembrança que restou do meu clã. Kiron terminou. Simultaneamente ao término da fala de Kiron, as raízes que ele estava controlando formaram uma árvore idêntica àquela que ele tinha destruído. Completamente pasmo, Zhao Tian olhou para a nova árvore que tinha sido criada e pensou. Esse cara. Esse clã. De alguma forma. Eles superaram o controle elemental do Rei Esmeralda. Enquanto Zhao Tian ainda ficava perdido em seus próprios pensamentos, Kiron falou, Zhao Tian. Você sabe que, para nós,
alquimistas, a raiz do salgueiro da vida é o bem mais valioso que se pode encontrar. É por isso que, a fim de oferecer uma troca justa, eu proponho que você me dê um pedaço da raiz do salgueiro da vida em troca da minha técnica. Espíritos da vida. Agora que Kiron terminou de falar tudo o que queria, ele acertou exatamente no ponto fraco de Zhao Tian. Conhecimento e poder eram as únicas coisas que seriam realmente valiosas para ele. Aprender uma nova técnica como essa e uma nova forma de entendimento do elemento da vida, para Zhao Tian, com certeza, valia um pedaço da sua tão estimada raiz do salgueiro da vida. Como? Como é que fechamos o negócio? Zhao Tian perguntou, tentando esconder a sua expectativa, afinal, ele era péssimo em negociações. Kiron, que conseguiu perceber um fio de expectativa em Zhao Tian, esticou a mão direita e falou, um cubo de 10 centímetros. Esse é o meu preço, e ele deve ser pago adiantado. O que? 10 centímetros. Isso é um roubo. Eu ofereço 4 centímetros. Zhao Tian respondeu insatisfeito. Kiron, que era um exímio negociante, ficaria satisfeito com 3 centímetros, mas assim que percebeu a inexperiência de Zhao Tian, ele resolveu ganhar um pouco mais do que já estava ganhando. Vamos fazer o seguinte. Você me dá 8 centímetros e além da técnica, eu te dou 300 núcleos profanos. Kiron resolveu pedir mais e adicionar um agrado, que na verdade, era apenas uma forma de ludibriar Zhao Tian, fazendo com que ele se sentisse em vantagem. Assim que escutou a adição dos núcleos profanos na negociação, Zhao Tian se distraiu, e pensando que tinha tomado as rédeas no negócio, ele falou, a técnica e 500 núcleos profanos, por 6 centímetros. Kiron se segurou para não sorrir e maquiou as suas emoções, fingindo estar melancólico, relembrando o passado, e disse enquanto fazia uma atuação impecável. Essa técnica é muito importante para mim. Os meus antepassados chorarão se descobrirem que eu a troquei por tão pouco. Eu estou ignorando os lamentos deles porque eu gostei de você, e é só por causa disso que eu farei a minha última proposta. É pegar ou largar. 7 centímetros e 600 núcleos profanos. A atuação de Kiron foi tão boa que chegou a ser comovente. Zhao Tian realmente se sentiu mal por estar barganhando a técnica que Kiron demonstrava amar tanto. Foi nesse momento de fraqueza que Zhao Tian olhou para a face triste de Kiron e perdeu a negociação. Tudo bem. A técnica e 600 núcleos profanos, por 7 centímetros. Nós chegamos a um acordo. Zhao Tian falou enquanto se virava de costas, retirava a raiz do salgueiro da vida do seu anel de armazenamento, e cortava um cubo de 7 centímetros. Depois de cortar aquele pedaço da raiz do salgueiro da vida, Zhao Tian o entregou para Kiron, e sentiu o seu coração se partindo. Na cabeça dele, os pensamentos de consolo chegavam aos montes. Aquela técnica é muito importante. Sou eu quem está ganhando nessa negociação. Além de ter conseguido uma técnica tão singular, eu ainda estou levando 600 núcleos profanos. Não há como eu sair perdendo. Ainda me sobrará muito da raiz do salgueiro da vida. Kiron, que não era nem um pouco bobo, pegou o pedaço da raiz do salgueiro da vida e o guardou, antes de retirar os 600 núcleos profanos e entregá-los para Zhao Tian. Assim que Zhao Tian pegou os núcleos profanos e os guardou, Kiron mudou de expressão e falou enquanto exibia um largo sorriso, você foi um ótimo cliente. Quando chegarmos na biblioteca de Zeus, e deixarei você ler o livro com a técnica Espíritos da Vida. Assim que percebeu a mudança no humor de Kiron e o sorriso no rosto dele, Zhao Tian, imediatamente, fez uma cara feia e falou enquanto apontava o dedo para Kiron, espere aí. Por que você está sorrindo? Você estava quase chorando há alguns segundos. Você me passou a perna. Kiron balançou as mãos e respondeu, não? É claro que não. Nós fizemos uma troca justa e eu nunca enganaria um dos meus clientes. Novamente, Zhao Tian foi chamado de cliente.
Isso fez o seu sentimento de ter sido enganado aumentar, ainda mais. Cliente é o caralho. Há poucos instantes, eu estava com pena de você, pensando que estava sendo difícil para você trocar a técnica e ensiná-la para um estranho. Kiron fez uma expressão de entendimento, antes de responder, ah. Então é isso. Eu disse que os meus antepassados ficariam furiosos se descobrissem que eu troquei a técnica. Kiron pausou a sua fala, antes de gargalhar e continuar, ah. Não se preocupe com isso. Eles falaram comigo e me autorizaram a fazer a troca. Agora mesmo, eu ouço os espíritos deles, falando que eu fiz bem e dizendo que eu devo me desapegar um pouco. Vai se fuder. Você está me enganando, na cara dura. Desapego, vozes, é o caralho. Você está enchendo o meu cu de graveto. Zhao Tian falou furiosamente. Nota técnica importante, para quem não conhece a expressão, encher o cu de graveto, eu explicarei. É o mesmo que ludibriar uma pessoa, mas em um exemplo prático, funciona assim: você pega um graveto e fala com a pessoa, é só um gravetinho, não vai doer. Depois, você vai falando isso e inserindo mais gravetos, até que no final, quando a pessoa se der conta, terá uma grande e roliça tora atochada no seu orifício anal. Segunda nota do autor, eu não sei se a explicação elucidou, ou se ela só serviu para encher a cabeça de vocês com uma informação completamente irrelevante. Revisor, totalmente irrelevante. Assim que a voz de Zhao Tian caiu, Kiron colocou as duas mãos no peito e falou, inocentemente, eu nunca faria uma coisa dessas. Já que você está se sentindo no prejuízo, que tal a gente negociar outra coisa? Imediatamente, Zhao Tian mostrou o dedo do meio para Kiron e falou, sai fora. Você já fodeu o meu cu, e agora você quer o ouvido. Eu nunca mais negociarei com você. Zhao Tian estava completamente fora de si. Ser tapeado não era a pior parte. A pior parte era descobrir que foi tapeado. De certa forma, Zhao Tian tinha ficado feliz por ter conseguido a técnica do Kiron, mas, no fim, o orgulho dele falou mais alto e a raiva de sentir que saiu perdendo tomou conta dele. Por alguns minutos, enquanto Yanxiu ficava dentro da caverna, as coisas continuaram agitadas, com Zhao Tian xingando Kiron e este se defendendo e tentando fazer outro negócio.